Hoje a gente vai falar sobre o potencial complexo e no vídeo anterior a gente falou sobre número complexo, só lembrar o básico, e agora a gente vai formalizar o potencial complexo utilizando um pouco da teoria que a gente viu das propriedades que a gente viu no último vídeo e como que a gente vai resolver problemas agora para escoamento potencial de nosso interesse. Então, o tema de hoje é o potencial complexo. E a gente sabe que, sendo o nosso potencial de velocidade dado pela função φ e nossa função corrente pela função psi, como resultado das propriedades das duas funções, a gente sabe que o componente horizontal da velocidade é dada pela derivada de φ em x e também pode ser dada pela derivada de πc em y. E a componente vertical de velocidade é dada pela derivada de φ em y e também por menos a derivada de πc em x. Lembrando que no caso da função de número complexo, a parte real e imaginária, elas precisavam se relacionar a partir dessas propriedades. E isso daqui era dado o nome de condição de Cauchy-Riemann. Sendo assim, a gente podia definir uma função de número complexo que fosse de uma forma que, no caso aqui, a parte real é a função φ e a parte imaginária é dada pela função psi. E dessa forma, a derivada dessa função na variável complexa, no caso nosso xy, tá? Então, as duas funções aqui, elas dependem de um número complexo que tem o x e o y como partes real e imaginária, sendo o nosso número complexo dado por y maiúsculo igual a x mais y. Então, a derivada dessa função, nessa função aqui, ela independe da direção. E no nosso caso, essa derivada, ela vai dar nosso componente de velocidade na horizontal menos i, componente de velocidade na vertical. Essa função ela é denominada por w, dado o nosso número complexo, e é igual ao conjugado do vetor complexo de velocidade, sendo que esse vetor de velocidade, não essa função velocidade, ela tem na parte real o componente horizontal de velocidade e na parte imaginária componente vertical de velocidade, tá? Então isso é importante guardar, porque a função potencial complexa, ela se relaciona com a velocidade por uma derivada direta, tá? Derivar f em y. O y é complexo, mas a f ela pode ser escrita como uma função algébrica qualquer. E aí que vai facilitar para a gente no uso de problemas de escoamentos potenciais. O que a gente vai fazer agora é sabendo que a gente pode escrever uma função de número complexo, que tem na parte real o potencial de velocidade, na parte imaginária a função corrente, e que a derivada dessa função na variável complexa nos retorna o conjugado da velocidade, vamos agora definir aqueles escoamentos elementares que a gente viu em escoamento potencial nessa forma complexa. Soluções elementares. Então, nossa primeira solução elementar ela vai ser dada pelo escoamento uniforme. E equacionamento, a gente tem que a função do escoamento uniforme ela é dada pelo potencial de velocidades uniforme mais i, função corrente do escoamento uniforme. Tá? E essa solução ela pode ser representada pelo módulo, o zero, nossa posição no domínio, nossa posição no escoamento, dado pelo número complexo y, exponencial de menos i alfa. E esse i alfa é porque agora o nosso vetor de velocidade do escoamento uniforme ele pode ter um ângulo de ataque, ele pode ter uma inclinação. Só para expandir um pouquinho, esse potencial de velocidades ele é dado por cosseno alfa, o zero cosseno alfa, vezes esse potencial de velocidade do escoamento uniforme ele é dado por o zero, que multiplica x vezes cosseno de alfa, menos y vezes seno de alfa, e o potencial e a função corrente é dada por o zero, x seno alfa mais y cosseno alfa. Já a nossa solução tipo fonte ou sorvedouro, ela vai ser representada pela função potencial, que é lambda sobre 2π ln de r. A nossa função corrente da fonte é dada por lambda sobre 2π vezes θ. A nossa função
potencial complexo da fonte, ela é representada por lambda sobre 2π. Se a gente junta esses dois, a gente vai ter um ln de r mais i vezes θ, o que em termos de função de número complexo pode ser representada como o ln do nosso número complexo. Se essa fonte ela não está localizada na origem do nosso plano imaginário, a gente pode escrever essa função potencial de velocidades para a fonte como lambda sobre 2π ln de y menos y0, sendo a fonte então localizada na posição y0. O vórtice ele pode ser representado pela função potencial de velocidade do vórtice, que é dado por γ, que é a circulação que esse vórtice induz no escoamento, sobre 2π, e ln de y menos y0, sendo novamente y0 a origem do vórtice. Então o vórtice aqui não precisa mais estar centrado na origem do nosso sistema de referência, ele pode estar localizado em outro lugar qualquer. E a mesma coisa para o dipolo, em que o nosso dipolo tem um potencial de velocidade complexo representado pela intensidade do dipolo K sobre 2π exponencial de I vezes alfa dividido por Y menos Y0. Então, nesse caso aqui do dipolo, esse dipolo não só pode estar em um lugar que não é a origem, por exemplo, colocar a origem aqui, o nosso plano complexo x e y, e o nosso dipolo estar localizado no ponto y0, e também esse dipolo ele pode ter uma inclinação do seu eixo, e essa inclinação dada aqui com a horizontal por um ângulo alfa. Isso é importante porque nesse escoamento complexo, quando a gente resolver o cilindro, a gente vai poder inclinar o cilindro junto com o escoamento. Isso vai ser importante para a gente. Então, para finalizar, já que esse vídeo ele é curto, vamos fazer aqui um exemplo do escoamento em torno do cilindro. Então, escoamento complexo em torno do cilindro. Então, a nossa função potencial ela vai ser a função escoamento uniforme mais o vórtice mais o dipolo. Se a gente volta para a formulação, a gente vê que o escoamento uniforme é o zero, posição exponencial de menos i alfa, mais γ sobre 2π e ln de y menos y0, mais a intensidade do dipolo, 2π, exponencial de alfa sobre y menos y0. Se a gente deriva essa função potencial para encontrar a velocidade, tá? A gente vai ver que é muito mais fácil, né, obter o campo de velocidades do que a gente fez no caso da formulação anterior. Aqui é a velocidade. Então, o conjugado da velocidade é a função w, que depende de y, que nada mais é do que a derivada de f em y. A derivada do primeiro termo, né, vai ser o zero exponencial de menos i alfa. Então, a derivada agora do vórtice, que a gente deriva o ln, a gente vai ter γ sobre 2π, i sobre y menos y0, que é a derivada da ln. No caso do dipolo, a gente está derivando uma função que é 1 sobre y. A gente está derivando em y. Então, a gente vai ter como resultado menos k, a exponencial de alfa permanece, 2π, y menos y0 ao quadrado. Esse é o nosso campo de velocidades. Se a gente zera esse campo de velocidades, a gente encontra os dois pontos de estagnação. Tá? Mas a gente lembra que, independente do ponto de estagnação, a gente pode calcular o raio do cilindro a partir da posição em que só tem velocidade tangencial. A gente poderia escrever, né, esse problema aqui, mas eu já vou usar a solução do caso anterior porque é o mesmo escoamento, a gente está representando a mesma coisa. Então a gente lembra que do caso da solução anterior, a gente tinha que o raio do cilindro era definido pelo dipolo e pelo escoamento uniforme. E se a gente substitui a intensidade do dipolo para um determinado raio, a gente obtém esse resultado aqui. E ao substituir na função potencial de velocidade complexo, a gente tem o seguinte resultado.
E com isso a gente tem todo o campo de velocidade e a definição do escoamento da função potencial de velocidade e função corrente. Tá? Nesse momento, esse resultado aqui para a gente só representa uma outra forma de resolver aquele problema anterior. E se a gente for ver com muito menos linhas, né, com muito menos esforço matemático, a gente consegue definir o escoamento e ter uma equação muito mais simples, né, muito mais elegante para o campo de velocidades. Por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai falar de uma transformação conformal que transforma esse cilindro em um aerofólio e com isso a gente conseguir resolver problemas de aerofólio fino e aerofólio espesso que a gente de uma outra forma em comparação à teoria de aerofólio fino. Então por essa aula fica aqui, a gente se vê na próxima.